Boa tarde, boa noite, né? Estamos todos aqui reunidos. Hoje, dia 27 de maio de 2022, sexta-feira, para o estudo dessa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus. Na sexta-feira, estudamos as parábolas, que estão na primeira parte da obra. E na quinta, os ensinos de Jesus, que estão na segunda parte desta obra, tá bom? Nós estamos estudando a parábola das virgens prudentes e das nécias. Hoje é a segunda aula sobre essa parábola. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a Carmen fazer a nossa prece, por favor, Carmen. Nossa prece de abertura. Então, muito agradecidos, rogamos ao nosso Pai Criador, a esses espíritos amigos das casas aqui representadas, pedimos a inspiração, pedimos as ideias, as boas ideias, que possam plantar nas nossas mentes essas luzes, que são os ensinos divinos, e possamos cada dia mais, com essa oportunidade que temos, melhorar a nossa atuação aqui nessa nossa jornada. Jesus abençoe mais esse estudo e com muita gratidão aqui em nossos corações, participamos dele e só temos a agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos novamente para estudarmos mais. Graças a Deus. Obrigada, minha amiga. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Aqui, nós estamos, como eu falei, já é a segunda aula sobre o texto, né? Então, o texto vai começar assim, eu acredito que vocês tenham marcado aí. A necessidade é a antítese da prudência. Como nós falamos na aula anterior, necessidade quer dizer ignorância, contrassenso, falta de inteligência, tá? Se alguém tiver perdido, eu vou contar rapidinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu acho que é o parágrafo 19. Mais ou menos isso. 19, 20. Então, diz assim, a necessidade é a antítese, é o contrário da prudência. Necessidade, como falei, ignorância, tá? É a antítese da prudência. A prudência, não pode existir onde impera aquela que é a necessidade, que é a ignorância. Onde tem prudência, não pode ter ignorância. Onde tem ignorância, não pode ter prudência. Necessidade, ignorância, falta de tino, que é o contrassenso, né? Falta de tino, são os maiores entraves à elevação do espírito para Deus. Nós falamos, né, sobre isso, sobre melhorar o nosso padrão evolutivo, melhorar nossas ondas pensamento, lembra na aula anterior? Realmente, ignorância é um grande impedimento para que a gente eleve o nosso pensamento para Deus. Aquele que vive mergulhado na ignorância, que vive mergulhado na sombra, ele não consegue elevar o seu padrão vibratório. Não é? A prudência é cheia de sabedoria, de circunspecção, de consideração e de serenidade de espírito. A prudência não obra, quer dizer, não age desordenadamente, mas se afirma pela temperança, pela sensatez e pela discrição. O inverso se dá com a necessidade, que é o inverso se dá com a ignorância, envolta em trevas, em sombra, debatendo-se em plena escuridade, não mede as responsabilidades, não prevê consequências,
não arrazoa, não reflete, não discute os atos que pratica. Isso é uma coisa que a gente está vendo atualmente de uma forma muito clara. Olha só, vou repetir esse parágrafo. Envolta em trevas, a ignorância, a necessidade, debatendo-se em plena escuridade, não mede as responsabilidades, não prevê consequências, não arrasou os atos que pratica. Eu trouxe aqui uma manchete que eu achei no jornal essa semana. Olha só a manchete. Dados do Amazon. O Amazon é um Instituto do Homem do Meio Ambiente da Amazônia. Dados do Amazon apontam alta de 54% do desmatamento da Amazônia em abril de 2022. Esse Amazon, ele faz o monitoramento da Amazônia Legal através de satélites. Então, a Amazônia Legal ela é observada por satélites e eles perceberam que em abril de 2022 houve um aumento de 54% do desmatamento na Amazônia Legal nesse mês de abril. Essa foi a pior marca do mês de abril em 15 anos. Essa área desmatada de floresta é do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, essa área de floresta, o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, foi posta abaixo no bioma para o Amazônia. Então, em abril de 2022, 54%, houve uma alta de 54% no desmatamento da Amazônia, tá? Uma área de floresta do tamanho do município do Rio de Janeiro foi colocado abaixo. Agora, vamos ler de novo esse parágrafo aqui do Caibar. Envolta em trevas, a necessidade, a ignorância, né? Debatendo-se em plena escuridade, essa ignorância não mede as responsabilidades, não prevê consequências, não arrazoa, não reflete, não discute os fatos pratica. Percebeu? Ninguém, o negócio é abater o bioma, é desmatar a floresta. Mas ninguém para pensar nas consequências disso aqui. Ninguém mede as responsabilidades disso aqui. Esse livro foi escrito em 1928. Nós estamos em 2022. Né? 94 anos. Continua a mesma coisa. Pessoal, não quer... Não pensa na responsabilidade, não mede as consequências, não reflete sobre os atos. Só no mês de abril, 54% de desmatamento, tá? Uma alta de 54% só no mês de abril. Imagina maio, junho, agosto, março, fevereiro. As consequências a gente já sabe, né? Quais são? Estão aí. Doenças, mudança climática e outras questões mais. Mas a ignorância não quer discutir isso. Como diz o outro, quer passar a boiada por cima, como um trator. Não quer saber. O negócio é lucrar. Então, continua aqui o nosso irmão Caibar Schotel. Esta parábola das virgens prudentes e das nécias, como dissemos, ensina aos que aspiram ao reino dos céus a necessidade da instrução, do conhecimento,
do cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão para a obtenção do conhecimento supremo, que nos guindará à eterna felicidade, né? Que nos lançará, nos elevará à eterna felicidade. Então, para que a gente possa evoluir, é preciso cuidar da instrução, adquirir conhecimento, né? Cultivo do espírito, cuidar das questões morais e espirituais, exercitar a inteligência, a razão, para que a gente possa alcançar o conhecimento supremo, que vai nos alavancar aos reinos da verdadeira felicidade. Não basta dizer Senhor, Senhor, não basta proferir preces, nem pronunciar orações mais ou menos emocionantes para que a porta da felicidade nos seja aberta. Antigamente era o quê? Fazer promessa, né? Eu vou fazer umas promessas, vou rezar, a coisa tá feia. Hoje em dia ainda acontece muito isso. Coisa tá feia, eu vou rezar. Ontem, eu não sou de ver novela, não. Mas ontem eu estava assistindo, foi ontem ou antes de ontem, estava assistindo um capítulo daquela novela Pantanal. Eu achei uma cena fantástica. A Filó, que é a esposa lá do Zé Leôncio, ela estava conversando com uma amiga, falando de da ex-mulher lá do Zé Leôncio que morreu. Ela morreu e ele agora teve uma visagem. Entendeu? Ele estava dormindo e teve uma visagem, e ele, que foi a mulher que apareceu para ele pedindo ajuda. Aí ela falou visagem. Ele teve uma visagem da falecida, ela pedindo ajuda. Ele ficou desesperado com a visagem que ele teve, né? Quer dizer, ele teve uma visão, ela chama visagem. O que ele fez? Pegou o avião dele, que ele tem um avião fazendeiro lá do Pantaneiro, né? Foi para Cuiabá. Aí a vizinha perguntou, o que ele foi fazer lá? Aí ele foi lá numa igreja lá para pedir ao padre para rezar umas missas para a falecida. Aí a vizinha perguntou, mas eles são religiosos? Não, eles não são muito religiosos, não. Mas como ele teve essa visagem, e na visagem ela está perturbada, ele foi lá mandar rezar missa. Vai mandar rezar essa semana toda de missa. Que a família não mandou rezar missa, vai mandar rezar essa semana toda de missa. Mas tem uma coisa, ele deu um bom dinheirinho lá para o padre rezar uma missa, uma oração bem forte. Que então vai ser uma semana de missa para a falecida, e ele deu, aí ela fez assim, ó, ele deu um dinheirinho a mais lá para o padre fazer uma prece bem forte para a falecida, porque eu acho que ela está precisando. É mais ou menos isso aqui. Entendeu? Então, eles acham que a falecida está precisando. Então, se a falecida está precisando, vamos mandar rezar uma semana de missa e dar um extra para o padre para fazer a oração mais forte, para livrar a cara da falecida. E livrar a cara dele, que está tendo visagem com a falecida. Entendeu? Ajuda ele, que para de ter a tal da visagem, e dá um sossego lá da falecida que parece que está atormentada. É isso aqui. Não adianta você chegar lá para o padre e mandar rezar uma semana de missa, porque ele fez questão, é uma semana de missa. Nem botar o joelho no chão e ficar rezando. Entendeu? Para que a paz, a tranquilidade, a felicidade seja alcançada. É preciso, primeiro, que tudo, abastecer as lâmpadas e os vasos. Com o quê? Com azeite. O que era o azeite? O conhecimento. O mandamento não é só amai-vos, é também instruí-vos. Entendeu? Então não é só amar, é preciso conhecer. E não adianta ter aquele negócio, como o pessoal diz, né? Depois da casa arrombada, é que você manda consertar a fechadura. Não adianta. Não adianta. Você tem que fazer o tratamento, ir cuidando das coisas
Com o tempo. Porque depois que arrombaram, você chega, ué, levaram tudo? Então, tem que ter uma coisa preventiva. Então, não é só amai-vos, é também instruí-vos. E ele continua: a sabedoria, o conhecimento, é o óleo sagrado da instrução. Sem ela, não há caminho para o reino dos céus, nem entrada para a casa de Deus. Sendo nossa estadia na terra um meio de instrução, porque quanta coisa que a gente aprende aqui, né? Quanta coisa que a gente aprende nessa escola. Seremos nécios, quer dizer, irresponsáveis, se descurarmos, quer dizer, se descuidarmos desse dever para nos entregarmos a labores, que é trabalhos, ou diversões fúteis, que nenhum progresso espiritual nos podem proporcionar. Então, enquanto eu estou aqui na Terra, eu tenho que cuidar também do meu espírito e não ficar só preocupada com as coisas da matéria, tá? Senão, eu não vou conseguir o tal progresso espiritual tão necessário. Tem um livro aqui, esse livro, ó, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Andrei Moreira, vários autores. Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira, Simão Pedro Lima, né? Cada um faz um texto aqui sobre as parábolas. Esse é o volume 1. Nesse volume 1, tem uma passagem que vai tratar da seguinte forma, sobre esse assunto. O autor dessa passagem, porque são várias parábolas aqui, e cada um vai discorrer sobre ela. Quem vai falar dessa parábola é o William Jacó. Então ele vai dizer assim: as virgens prudentes fizeram o correto, se prepararam bem, se esforçaram, carregando um peso maior durante a caminhada até o local da espera, porque elas levaram a lamparina com óleo. Lamparina mais óleo é mais pesado que a lamparina vazia, não é não? Então elas carregaram mais peso, né? Como também fazemos em muitas situações ao longo da vida. E por isso somos recompensados. Nenhum esforço é em vão. E ele traz consigo o alívio do dever cumprido. Então, nenhum esforço é em vão e ele traz o alívio do dever cumprido. E a satisfação da recompensa, que no caso das virgens prudentes foi o acesso à festa e ao noivo. Quando se olha de maneira superficial a conduta das prudentes, podemos imaginar que elas foram egoístas ao não dar o óleo para as tolas, que são as nécias. Pô, as nécias pediram o óleo, elas disseram, não vamos dar. Meu Deus, que egoísmo. E sendo assim, ficaria estranho ver Jesus valorizando e enaltecendo o egoísmo ao invés da caridade tão exaltada nos seus ensinamentos. Mas não. O óleo a que se referiu o mestre é apenas um símbolo utilizado para falar da luz espiritual. E se lermos a parábola trocando a palavra óleo por luz própria, entenderemos que, de fato, a gente tenta, mas ninguém consegue transferir virtudes e nem conhecimento para o outro. A gente não tenta? A gente tenta, tá? Principalmente para os filhos, para os familiares queridos, né? Mas ninguém consegue transferir virtudes e nem conhecimento ao outro. Não importa o quanto amamos ou somos amados por alguém, o progresso é individual e ninguém evolui para o outro. Mas ninguém também evolui sem o outro. Então, ninguém evolui para o outro e ninguém evolui sozinho, sem o outro. O isolamento não é opção, não é uma opção para quem quer progredir. O máximo que podemos em relação a quem queremos bem é ajudar, auxiliar, orientar. Mas jamais poderemos passar pelas provas que cabe ao outro atravessar. Com certeza, isso é um recado para mãe e papai.
É um recado para mãe e papai, tá? Porque, olha só, jamais poderemos passar pelas provas que cabe ao outro atravessar. Como pai e mãe tentam fazer isso, né? E o contrário é válido. Ninguém poderá enfrentar os desafios que precisamos para evoluir. Os desafios que eu preciso viver, ninguém pode viver por mim. Cada um deve se esforçar para adquirir aquilo que quer para si. E isso vale ainda mais para os interesses da alma. Sendo assim, ao invés da revolta e da queixa, do desleixo ou da imprevidência em relação às provas e expiações que a vida nos apresenta, o melhor é enfrentá-las com resignação e prudência. Postergar, quer dizer, adiar a solução e o enfrentamento dos problemas é adiar a própria felicidade. Então a gente precisa enfrentar tudo que tivermos que enfrentar. E não adianta a gente querer viver e resolver os problemas dos outros. O nome já está dizendo, o problema é do outro. O outro vai ter que viver essa experiência. A gente pode dar um amparo, mas não carregar no colo ou atrair o problema do outro para nós. Quando a gente tenta fazer isso, a gente quebra a cara. Com certeza a gente quebra a cara. Vamos voltar aqui ao livro do Caibar. As 5 virgens prudentes simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam, procurando compreender a vida, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. As 5 virgens nécias são as tolas, as irresponsáveis, são o símbolo daqueles que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. É aquele, sabe tudo da vida dos outros, sabe tudo que o outro precisa fazer, mas pouco sabe do que ele próprio precisa fazer, tá? E aí ele continua aqui. Não estudam, enfastiam-se quando se lhes fala de assuntos espirituais. É aquele assim, ih, lá vem você com esse papo. Ô, coisa chata, ficar falando de religião, ficar falando de evangelho, ficar falando que tem que ir na casa espiã. Ô, coisa chata, né? São esses que ficam enfastiados quando você diz assim, vem participar aqui do nosso culto no lar. Ih, culto no lar, né? Esses são os nécios. Chegam mesmo a dizer que enquanto estão nesta vida, dela tratarão, reservando o seu trabalho de espírito, para quando se passarem para o outro mundo. É aquele que diz assim, ó, deixa esse negócio para depois. Depois que eu morrer, eu vou cuidar disso, do espírito. Aqui não, aqui eu estou encarnado. Espírito é aquela ideia, espírito é aquele que está no plano espiritual. Então, coisas do espírito eu vou tratar quando chegar no plano espiritual. Muita gente tem essa ideia, né? Geralmente são estes que nos momentos angustiosos ou quando a morte lhes bate à porta, reveste-se de uma fé toda fictícia e exclamam, Senhor, Senhor. É aquele assim, gente, eu fui no médico, ele falou que a coisa tá feia. Leva meu nome lá para a casa espírita. Leva lá meu nome, põe lá no tratamento meu nome, fala com a moça lá do tratamento se eu posso ir lá na casa fazer um tratamento, bota meu nome lá na ficha do atendimento fraterno que eu vou. Aí o cara faz o atendimento fraterno, né? Aí a equipe do atendimento diz assim, ó, vai fazer o tratamento espiritual. Você vai ficar uns 2 meses aqui do tratamento. Aí ele fica. Terminado o tratamento, o orientador da casa diz assim, ó, agora tem o seguinte, você terminou o tratamento, você precisa dar continuidade no tratamento assistindo as palestras. Vem aí, assiste as palestras. Quem sabe você se inscreve aí no curso do Evangelho. Aí a pessoa olha para um lado, olha para o outro. Tá legal. Semana que vem eu venho para a palestra. Vai embora! Some, não volta. Dali alguns meses, procura a vizinha. Tu vai lá pro CIOI, leva meu nome. Vê se você me bota lá para fazer atendimento fraterno de novo. É isso aí. Entendeu? Socorre na hora da emergência. Tá pegando fogo?
Ei, meu Deus do céu, Jesus, aí é culto do lar, é promessa. Manda o nome para várias casas espíritas, Serrói, Bezerra, Francisco de Assis, irmã Sheila, e com a internet então é fácil, né? Conhece um monte de amigo, cada um trabalha numa casa espírita. Fulano, bota meu nome aí vai lá. Aí o nome vai para várias casas espíritas, né? Que aí tá mais forte, né? Por uma casa, botar meu nome na radiação de uma casa espírita só. Não. Bezerra, irmã Sheila, Francisco de Assis, Cefac, né? Leon Denis, meu nome vai para 5 reuniões de radiação. É mais forte do que uma casa só. É o meu pensamento. Passado a tempestade, esquece. Até que precise de novo. Assim são os nécios. E aí ele continua aqui. Geralmente são esses. Ah, não, já li. E como não podem obter o óleo de que fala a parábola, que é o conhecimento, tipo assim, não, eu quero conhecimento. Não é assim. Conhecimento é conquistado. Não é uma coisa que agora eu estou precisando, abre a gaveta, pega e coloca. Então ele diz aqui, como não podem obter o óleo de que fala a parábola, pensam poder adquiri-lo com os mercadores. Mas ao voltarem, encontram fechada a porta e ouvem a voz de dentro que lhe diz, em verdade não vos conheço. Quem são os mercadores? São aqueles que oferecem milagre. Tem tantos aí, não tem? Oferecem milagre, estão vendendo milagre. Ó, tá preto o negócio? Não precisa fazer esforço, não. Vamos lá comigo que eu vou fazer uns negócios lá e vai resolver o teu problema. Aí aqui, ainda nesse livro que Parábolas de Jesus, ele vai trazer uma outra mensagenzinha dizendo o seguinte: vale ressaltar que todas as virgens já sabiam da probabilidade de o noivo chegar à noite. Quer dizer, o que a noite representa? A noite representa aqueles momentos difíceis que nós atravessamos, tá? A noite representa isso, a escuridão, os momentos de mais dor e sofrimento. E todo mundo sabe que é nessa hora da noite, da dor, da dificuldade, que a gente faz o quê? A gente chama por quem? Por Jesus, não é? É justamente quando a coisa fica difícil que o homem encontra Deus nas trincheiras, porque o homem joga o joelho no chão, ah, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, aquela coisa toda. Então todo mundo sabe, na hora que a coisa pegar fogo, eu vou me agarrar com Jesus. Então, se eu sei disso, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar para que realmente, ao encontrar com Jesus, eu possa estabelecer com ele o quê? Aquela ligação. Por quê? Porque eu estou me esforçando, eu estou buscando conhecimento, eu estou fazendo por onde? Essa é a Virgem Prudente, tá? Então todo mundo sabe que o noivo vai chegar, né? E que a noite é grande, é enorme. Aí ele diz aqui, portanto o bom senso e a prudência recomendavam levar o óleo para acender a candeia quando ele se aproximasse. Você mostrar que você está preparado para estar com o mestre. Na vida também nos comportamos assim. Ignoramos o óbvio e insistimos em condutas sabidamente contrárias às leis divinas. E como toda ação gera uma reação, as consequências da tolice são dolorosas e problemáticas. Como foram para as virgens que não entraram na festa e que, mesmo em meio à escuridão, tiveram que sair para buscar o óleo.
Porque no meio da escuridão, no meio da dificuldade, quem não estiver preparado, o que vai fazer? Vai ter que buscar conhecimento. Vejamos algumas situações em que atuamos como as virgens tolas. Quando somos indiferentes à dor do outro, sempre que sentimos inveja por não ter ou não ser o que o outro é, no momento em que abrimos mão de valores morais para atender apelos materiais, cada vez que aceitamos alguma corrupção, maior ou menor, porque tem a corrupção menor, né? E tem a corrupção maior. Tudo é corrupção. Mesmo que ninguém veja. Porque tem a corrupção que eu aceito que ninguém fica sabendo. Quando gastamos mais dinheiro do que ganhamos, é um momento de dificuldade, né? Quando a gente gasta mais do que ganha, poderíamos citar centenas de situações em que, inicialmente, temos uma vantagem, mas que terá seu preço do futuro, que pode perdurar por minutos ou encarnações. É assim que a Virgem Nécia age, né? Então vamos continuando aqui no livro do Caibar, já caminhando para o final. É preciso vigiar, tá? É preciso vigiar. Deixa eu só achar aqui um instantinho. Só uma coisinha. É preciso vigiar. Procurar a verdade, onde quer que se encontre. É preciso adquirir conhecimentos, luzes internas que nos fazem ver o Senhor e nos permitam ingressar na sua morada. Então, é preciso adquirir conhecimento. Jesus falou: deixai brilhar a vossa luz, tá? Para que a gente possa ingressar na morada de Jesus. E aí vem mais uma leiturinha aqui desse livro, Parábolas Terapêuticas do Alírio, volume 2, Alírio de Cerqueira Filho, Parábolas Terapêuticas, volume 2. Quando ele vai dizer assim, ó, tá aqui, ele vai dizer assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Fundamental, portanto, a vigilância constante, o trabalho continuado de elevação da consciência na busca da espiritualização, no processo de autoiluminação por meio do trabalho no bem, porque a qualquer momento, simbolicamente, Jesus vai chegar até nós. Isto é, nós vamos desencarnar e nos perguntar: o que fizemos do bem que prometemos realizar no limite de nossas forças? Em nosso próprio aprimoramento e no auxílio aos demais para que fizessem o mesmo. Isso é muito importante, gente. O que nós fizemos, tá? O que prometemos, é o que fizemos do bem que prometemos no limite de nossas forças, em nosso próprio aprimoramento e no auxílio aos demais para que fizessem o mesmo. Então, a nossa responsabilidade não é só cuidar do nosso, mas também saber o que eu posso fazer para ajudar o outro. Entendeu? E aqui ele continua, voltando aqui ao Caibar. A religião é luz e harmonia. Assim se apresentou ela aos discípulos do cenáculo, em forma de línguas de fogo, pentecostes, e como um vento impetuoso que encheu toda a sala. E para segui-la é preciso ter olhos e ouvidos. A necessidade, a ignorância, nada sabe, nada compreende, nada conhece,
nada pensa. E já encerrando, né, nas parábolas aqui do Alírio, ele diz assim: por isso a função de todos aqueles que se comportam como as virgens prudentes é orientar os que agem como virgens loucas. Essa é a nossa função, orientar os que agem como virgens loucas, irresponsáveis, para a necessidade da aquisição do azeite, isto é, para que busquem desenvolver as virtudes necessárias, enquanto é tempo, a fim de que permaneçam em conúbio com o esposo. A comunhão com o esposo somente é possível, e o esposo é Jesus, para aqueles que se comportam como as virgens prudentes, que se esforçam por trazer o azeite das virtudes em si mesmos, produzindo luz interior. Quando as virgens loucas são pegas desprevenidas, tratam de apressadamente comprar o azeite. A passagem simboliza as pessoas que tendem ao arrependimento tardio e que somente se lembram das questões espirituais da vida quando estão com alguma dificuldade e imploram então por ajuda, mas não tem como entrar em sintonia, até pelo próprio desespero que sentem neste momento. Por isso Jesus diz que não as conhece, pois não é apressadamente que se conquistam as virtudes. Então a pessoa, quando a dor bate, ela entra em desespero. E ela quer ajuda, ela quer que resolva o problema dela. Mas ela não pode entrar em sintonia com a espiritualidade superior, entendeu? Porque ela está totalmente desarmonizada. Ela não tem um equilíbrio espiritual. Ela não está dando atenção para isso. Por isso, a responsabilidade daqueles que têm conhecimento já é orientar esses que estão aí desorientados, tá? Auxiliá-los para que eles possam se tornar também virgens prudentes. Então, não nos cabe apenas cuidar de nós, também temos responsabilidade para com os outros. E encerrando aqui a palavra do Caibar, ele diz assim: só a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujo ditames conseguiremos nossa redenção espiritual. Então, só a prudência pode nos guiar no caminho da vida, aproximando-nos de Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Então, que a gente possa, né, buscar cada vez mais esse aprimoramento espiritual, essa elevação espiritual, para que a gente possa realmente se preparar para cuidar melhor de nós mesmos e auxiliar aqueles que estão por aí em desespero e que não conseguem consolação na hora que a dor bate na porta, porque eles não têm quem se apoiar. Eles não têm essa construção dentro deles da fé, entendeu? Eles não têm. E é muito difícil, é muito duro quando a gente vê alguém que a gente ama numa situação como essa, né? Não tendo onde se agarrar. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente encerrar? Pode falar. Foi Carmen que ligou o microfone? Alguém ligou aí o microfone. Ô, Rose. Alberto. Pode falar, Alberto. Essas parábolas, né, essa, por exemplo, a gente percebe como Jesus, né, um espírito de escola, iluminado, puro, era conhecedor da alma humana, né? Ele trouxe uma parábola há 2.000 anos, gente, 2.000 anos. Há 500 anos o Brasil foi descoberto, e parece que já tem tempo que o Brasil foi... Parece que já tem não sei quanto tempo, há 2.000 anos ele trouxe essa parábola, trazendo à tona a análise do comportamento, da atitude de cada ser humano. E ela é real até hoje. Então, ele era profundo, ele era o espírito de profundo conhecimento da alma humana.
E aí veio, né, para nos trazer, alertar sobre a necessidade do estudo, da busca, do despertar, né, interior, do encontro com Deus através do conhecimento, que é a proposta, né, dele. Todos os ensinamentos dele levam à edificação do reino dos céus, né? Exatamente. É o grande psicoterapeuta, né? Verdade. Dos É o homens. Grande educador por excelência. psicoterapeuta. O psicoterapeuta por excelência. Tem até um livro com esse título, O Psicoterapeuta por Excelência. Como ele conhecia a alma humana, como ele conhece a alma humana, né? Realmente é uma coisa muito interessante, e a gente vai vendo que, como a gente vai estudando, como isso vai clareando a nossa mente, para que a gente vá começando a mudar nossos comportamentos, né? Para que a gente possa realmente buscando os verdadeiros valores da vida. E nada disso é uma coisa tão difícil de fazer, né? Tão Verdade. difícil de fazer. Não é nada Agora, assim tão radical. agora em relação àquela notícia que você trouxe sobre a destruição, né, da floresta, aí eu estava vendo uma entrevista da Miriam Leitão com um pesquisador da área, ele é até do INPE, então ele disse que esse grupo atual é o maior predador de todos os tempos do bioma amazônico. Então, eles parece que estão correndo para ver se destrói o máximo possível, porque se mudar o governo e vier a repressão, eles já querem ter lucrado tudo que pode Nossa. para poder aproveitar o máximo a ganância em larga escala, a ignorância em alta escala, né? E sem perceber que eles também serão vítimas Com das certeza. próprias ações, porque toda ação tem uma reação, porque eles acham que só o resto da população vai ficar intoxicada pela poluição. Eles acham que só o restante da população pode ser atingida pelos vírus, né? Pelas questões de saúde, eles vão ficar isentos, eles vão viver em algum globo fechado, eles também serão vítimas. Então, Lembra, acho que todos nós, a gente talvez lembre, quando naquela passagem do Nosso Lar, né, que André Luiz pede permissão para retornar a ver a sua família, e ele chega lá e vê a mulher com outro companheiro e passa mal, e aí vem uma instrutora para socorrer o André Luiz, e aí essa instrutora usa energias da floresta para poder auxiliar André Luiz. Então, você vê que na floresta, em todas as áreas da natureza, existem forças, claro, energias. Então, quando você destrói um bioma desse, você não está só destruindo um ser vivo, você está destruindo existe uma rede de elementos espirituais ali junto, que hoje estão tem uma evoluindo. matéria no jornal, agora à tarde, sobre a Serra do Espinhaço, em Belo Horizonte, que o governo de Belo Horizonte liberou para mineração. E aí está uma briga tremenda entre os ambientalistas, os ecologistas e o governo. Até entidades internacionais estão envolvidas nessa briga, tentando impedir que seja liberado. E o especialista diz que lá da Serra do Espinhaço tem vegetação que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Vegetação que é utilizada para remédios e outras coisas, que não se encontra em nenhum outro lugar. Tanto que essa Serra do Espinhaço ela é colocada numa lista de 7 ou outros locais que são considerados internacionalmente especiais. Inclusive, essa entidade Não é Serra internacional do Curral, não? é ali, Serra do Espinhaço, É, é ali bem perto de Belo Horizonte. Serra do Curral, E tem esse maciço de espinhaço ali. Então, ele é. fala que eles estão querendo, se for feito, eles vão tirar esse Bioma, esse esses bioma, né? seres vivos.
E ele fala isso. Se a mineração for feita realmente ali, essa vegetação, que é única no mundo, naquele local, vai ser destruída. Não teremos mais essa vegetação, porque ela não nasce em nenhum outro local do mundo. Olha a responsabilidade. E eles estão lá, doido, uma briga, está na justiça. O Ministério Público até entrou. Então, uma briga na justiça. Se libera ou não para mineração. É claro que se liberar aquela montanha, aquela serra para mineração, vai destruir tudo. Além de impactar a cidade de Belo Horizonte, porque é muito próxima à cidade de Belo Horizonte, vai impactar os rios, vai impactar a vegetação, a atmosfera, vai impactar tudo. Mas essa mineradora vai pagar uma verdadeira fortuna ao governo para ter direito a fazer a mineração ali. Então, os especialistas, os cientistas, os médicos já disseram, não pode deixar. Vai destruir de uma maneira que não vai dar para recuperar e vai atingir de forma violenta toda a população daquela região. Isso. Poluir rios e tudo mais. Mas... Agora recente... Pois é. Agora, recentemente, o André Trigueiro divulgou que o INPE, né, e o SOS Mata Atlântica trouxe à tona de que 66% da Mata Atlântica foi desmatada. 66%. É muita Parece que é uma corrida, aquela da boiada mesmo. Estão tentando, nos últimos minutos, fazer tudo o que pode, porque não sabe se o novo governo vai permitir. Então, para sugar o último gole de suco que tem no pote. Né? Tipo assim, é hoje só, amanhã não tem mais. Então, ninguém mede as consequências dos atos e não percebe que eles também serão afetados fisicamente e espiritualmente. E terão que dar verdade. Dessa situação, né? Bem, gente, olha, eu vou pedir a vocês, eu vou falar com vocês o seguinte, eu não vou dar hoje o curso Nosso Lar, porque a minha garganta está bem afetada, entendeu? Então, eu não vou dar hoje o curso Nosso Lar, tá bom? E amanhã também não tem as epístolas de Paulo, porque amanhã eu tenho um compromisso e eu não vou poder estar em casa. E hoje a minha garganta não vai conseguir encarar uma aula de forma adequada do curso do Nosso Lar, tá legal? Inclusive, eu já até achei um médico acupunturista e eu vou fazer esse tratamento com acupuntura. Eu acho que vai ficar legal, a acupuntura é muito legal para esse tipo de coisa. Então, eu vou me despedindo de vocês agora, tá? Desculpe aí, mas não vai dar para a gente dar aula do Nosso Lar. É preferível da semana que vem, eu podendo falar melhor, porque aí, né, eu toda hora interrompendo, tossindo, a coisa não fica muito legal para a gente colocando os nossos pensamentos, tá bom? Então, nós vamos encerrar agora o nosso curso. Eu acho que ontem e hoje foi muito legal, né? Eu vou fazendo os estudos e vou só pensando assim, nossa, quanta coisa, e cortando muita coisa, porque a vontade era botar tudo, mas não dá, né? Então, é muita coisa, é muito interessante. Quando a gente vai estudando essas coisas, parece que se abre uma gavetinha e vê o armário todo. Então, é muito interessante que a gente só vai se enriquecendo, tá? Então, eu agradeço a presença de vocês, desculpe não poder dar aula do curso Nosso Lar, tá? Mas nós vamos encerrar aqui. Eu vou pedir para o nosso companheiro, vou pedir para a Denise, que está aí com a sua máscara. Está na rua ainda, Denise? Não pode, ela ainda está na rua. Eu acho que ela está na rodoviária, em algum lugar assim. Ela não vai poder... está no terminal aqui em Petrópolis, né? Então, Alberto, pediu ao Alberto que estava aí. Alberto, faz a nossa prece de encerramento, por favor.